Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Frank Salles, vou conduzir aqui a aula 47 da sequência didática 7, né? Na verdade, continuar o que já foi dito nas aulas anteriores, só que agora a gente vai explorar a parte dos exercícios, né? Condições de equilíbrio estático de um ponto material. Alguns alunos até perguntam, professor, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, qual é a diferença? A gente vai abordar aqui, pessoal, situações onde o corpo se encontra em repouso, então equilíbrio estático. Eu posso ter situações onde o corpo se encontra em equilíbrio dinâmico, ou seja, com movimento uniforme. Vamos fazer aqui um primeiro exercício. Esse exercício aqui ele envolve a parte de soma vetorial e é um ponto muito importante porque quando você vai aplicar as condições de equilíbrio de um ponto, você faz uma soma vetorial, né? A força resultante tem que ser igual a zero. Então aqui ele pede o seguinte: se eu tenho duas forças de intensidade 3 newtons e 7 newtons, se essas duas forças atuam em um ponto material, nós podemos afirmar que o intervalo da resultante das forças é. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Pensem assim. Essas forças elas poderiam atuar de várias maneiras, né? O que vai mudar entre uma e outra, já tem os módulos aí, seria o ângulo entre elas. Então o que nós temos que pensar é do ângulo entre elas. Para isso, vê se vocês se lembram dessa equação aqui. A lei dos cossenos. Com a lei dos cossenos, você pode calcular qual é a força, o módulo, né, da soma vetorial entre dois vetores que formam um ângulo θ entre eles. Então aqui, se vocês já chegaram até a ver essa equação, no caso particular dela, né? Quando você pega dois vetores perpendiculares, a gente vai ver isso aqui adiante, o ângulo entre eles é 90 graus, então cosseno de 90 é zero. Você não teria essa parte aqui, ó. Então ficaria F, ou seja, hipotenusa é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados catetos, que é a lei de Pitágoras, que vocês já viram. Vou pegar três casos aqui, pessoal, para a gente observar esse intervalo. Situação número 1. Pegue dois vetores, ou seja, as duas forças são aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Poxa, eu sei aqui, vocês já fizeram isso, vocês vão fazer assim, a maneira mais fácil, pois se os dois estão no mesmo sentido aqui, basta somar 3, 7 e 10. Mas eu queria mostrar também a aplicação da lei dos cossenos. Então, para aplicar a lei dos cossenos, né, se os dois aqui estão no mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero, e o cosseno de zero vale 1. Então, quando você coloca os valores de F1 e F2, que é 3 e 7, que vai dar 21, aqui vai dar 49, então 9, 49, e aqui vai dar 6 vezes 7, 42. Somando tudo dá 100, raiz quadrada, 10. Então, é exatamente aqui o que a gente tinha falado anteriormente. Aqui é uma outra situação que eu poderia, né? Eu poderia ter outros ângulos, pessoal. Poderia aqui ser ângulo 45, poderia ser 60, poderia ser 130, poderia ser vários ângulos. Eu vou pegar três casos particulares que já vão dizer bem esse intervalo. Eu peguei aqui o 90 pelo que eu tinha falado com vocês, né? Que vocês já usaram um caso particular da lei dos cossenos, que é o teorema de Pitágoras. Se o ângulo é 90 e você aplica essa equação, eu teria aqui cosseno de 90. E o cosseno de 90 vale quanto? Zero. Então, na verdade, eu teria o quadrado apenas entre esses dois números aqui. 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, dá 9 mais 49, raiz quadrada 7,6. Então, daria aqui essa diagonal aqui, né? E o módulo seria 7,6. Outra situação, que é um caso extremo, é quando os dois vetores estão na mesma direção, porém com sentidos contrários, formam um ângulo de 180 graus entre eles. Quando aqui é 180, pessoal, vocês já viram isso aqui em outras aplicações. Como é que você efetua a conta, né, do módulo? Como ficaria o módulo desse vetor resultante? Você pegaria, no caso aqui, né, o maior menos o menor. Então, pegaria aqui 7 menos 3, 4. É assim que a gente tem feito. Mas para aplicar a lei dos cossenos, eu vou aplicar aqui a lei dos cossenos. Então, vai ficar 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 2, 3, 7, cosseno de 180. Cosseno de 180, pessoal, é igual a menos 1. Então, aqui ficaria 9 mais 49, que vai dar 58. E aqui eu tenho 58 menos 42, que a gente já tinha falado, né? Dá 16. Raiz quadrada, 4.
Se você fizer para outros ângulos, vocês vão observar, pessoal, que o menor valor que você encontra é 4, né? Porque quando eu começar a pegar outro ângulo aqui, ele vai aumentar de novo. E o maior valor que eu encontro é 10. Então, o intervalo de valor dessa soma, pessoal, é igual a quanto? O intervalo é entre 4 e 10. Então, o módulo dessa força resultante tem que estar entre 4 e 10. Exercício 2. Isso aqui já entra na parte dos exercícios clássicos sobre equilíbrio de um ponto material. Então, se vocês observarem aqui, na verdade eu tenho um corpo B, né? Uma esfera que ela é presa por meio de cabos a um ponto A e um ponto C. Pessoal, o ponto em questão aqui, ou seja, onde eu considero que as forças vão atuar, seria esse ponto B aqui, ó. Vou mostrar praticamente para vocês um procedimento, uma receita que vocês podem aplicar nos demais exercícios desse tipo. Se você aplicar essa receita passo a passo, a chance de sucesso é enorme. Então, primeiro deixa eu ler o exercício para vocês. Na figura ao lado, o corpo suspenso tem massa igual a 2 kg. Então, o peso a gente já sabe, né? Basta multiplicar por 10, 20 newtons. Os fios têm pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático, repouso, como eu tinha falado lá atrás. Determine as trações nos fios AB, eu quero saber a tração aqui, e no fio BC. Então, pessoal, como que a gente vai resolver esse exercício? Primeira coisa a que nós deveremos fazer, podem anotar aí no caderno de vocês. Primeira etapa, um manual de resolução de exercício, representar as forças que agem aí. Eu vou pegar esse ponto B, pessoal, e considerar como esse ponto B sendo aquele ponto, o ponto material. Então, as forças que agem no ponto B. Vamos lá, eu vou colocar aqui um sistema, né, referencial de eixos, X aqui horizontal, Y vertical, e aí eu vou começar a traçar as forças. Em relação a esse ponto B aqui, ó, tem uma tração, porque eu tenho um cabo aqui de A para B, de B para A. Vou chamar de tração AB. Eu tenho também o peso, pessoal. O peso age aqui, ó, puxando esse bloquinho para baixo, mas esse bloquinho é ligado por uma corda ao ponto B. Como está em repouso, então a tração aqui, né, que seria um fio também, você pode observar que aí é um fio, ó. Quando eu está em repouso, a tração, ou seja, quem está puxando esse fio aí é o peso da esfera. Então, eu vou colocar aqui peso para baixo. E eu tenho uma outra corda, que é a corda BC. Então, eu vou ter uma outra tração aqui, BC. Então, tem essas três forças aí. Então, representei as forças que agem no sistema. Próximo passo, pessoal. Como eu decompus aqui, eu coloquei aqui, na verdade, no sistema referência de eixos, né, XY, eu já observo aqui de antemão que o peso está nessa direção vertical e a tração BC está na direção horizontal. Mas a tração AB, ela está na direção aqui, pessoal, ó, ela tem uma componente tanto horizontal como vertical. Então, quando eu tiver essa situação, onde uma força tem tanto componente horizontal como vertical, o que eu faço? Eu vou decompor esse tipo de força. Então, no caso, decomponho as forças. Qual é a força que está nessa situação? A tração AB. Então, para decompor essas forças, eu vou colocar aqui, né, fazer uma regra do paralelogramo ao contrário, né? Então, eu vejo o seguinte, eu decomponho esse vetor aqui, ó, ele tem uma projeção horizontal, que eu vou chamar de TABX, e ele também vai ter uma projeção, né, forma aqui, ó, o paralelogramo, por isso que eu falei que é um paralelogramo ao contrário, né? E eu tenho uma projeção aqui vertical que eu vou chamar de TABY. E o ângulo aqui, pessoal, se vocês se lembrarem do 8º ano, você tem duas retas paralelas com uma reta aqui cortando essas duas. Então, esses dois ângulos são chamados de alternos internos. Então, aqui é 30, que também vai ser 30 graus. Com essas informações, ou seja, eu tenho esse vetor que eu decompus numa componente y, numa componente x, aqui eu sei o ângulo, eu posso obter quanto que vale essas componentes. Então, essa componente aqui, pessoal, é a componente, eu até falo para os alunos assim, ó, é o lado, né, que está com o ângulo. Então, qual é a função trigonométrica que eu vou utilizar? Cosseno do ângulo. Então, vai ficar a hipotenusa, TAB, né, que é um módulo aqui desse vetor, vezes o cosseno do ângulo. Já essa outra componente é a componente ao lado que está sem o ângulo. Então, aqui seria o quê? TABY é igual a TAB seno de 30 graus. Então, ele decompôs as forças. Vou sumir com essa daqui.
Eu sei que ela está aí, na verdade, ela é a força que existe, não é só um artifício aqui que é decompor, mas eu vou sumir com ela para você observar que eu tenho essas 4 forças aqui, ó, como se fosse uma cruz, porque fica mais fácil analisar a regra da condição de equilíbrio quando eu penso nessas forças aqui nessa direção vertical ou horizontal. E quando eu tiro a figura, ainda fica mais fácil, né? Tá aí os 4 vetores. Então, condição de equilíbrio, pessoal. Qual vai ser a condição de equilíbrio de um ponto? A condição de equilíbrio de um ponto é que a força resultante que age sobre ele deve ser nula. Então, eu tenho 4 forças, eu tenho que somar vetorialmente essas 4 forças e a resultante tem que ser nula. É mais fácil você pensar por componentes, pensar no eixo x e pensar no eixo y. Então, penso assim, força resultante em x igual a 0 e força resultante em y igual a 0. Por que é mais fácil? Porque, pessoal, quando eu penso aqui só no eixo x, o que eu faço? Bem, para que a resultante aqui dê zero, essa força tem que cancelar essa. Então, cancela, cancela. Então, TABX tem que ser igual a TBC. E no eixo y, a mesma coisa. Essa força aqui tem que cancelar essa outra força. Logo, TABY é igual ao peso. Então, continuando, né? Aqui um resumo do que a gente viu ali no slide anterior. Então, para obter quanto que vale essas trações, o que eu vou fazer agora? Só vou substituir aqui, né, os valores do cosseno e seno. Cosseno de 30 graus é dado no enunciado, 0,87, e o seno de 30 graus, 0,5. Aí o que eu tenho essas duas equações, pessoal, só vou reunir essas duas equações aqui juntamente com aquelas que eu tinha antes, que era a condição de equilíbrio, né? O que era a condição de equilíbrio lá? TABX tinha que ser igual a TBC, então tá TABX igual a TBC, já substituindo aqui os valores, né? E a outra, TABY igual ao peso, TABY 0,5 igual ao peso, também já coloquei a expressão para o peso aqui, mg. Uma forma de resolver essas equações, pessoal, que é que eu tenho um sistema, né? Eu tenho 2 incógnitas e 2 equações. Como é que eu posso resolver? Observem aqui. Se eu dividir uma equação pela outra, quando eu divido, né, vou colocar essa linha aqui para dividir, eu posso observar que aqui eu tenho TAB e TAB. Então eu cancelo esse TAB e esse TAB. Então fica bem mais fácil. Agora eu só fiquei como variável TBC. Então você procede, faço essa divisão de 0,87 por 0,5, dá 1,74, TBC dividido por 20. O 20 passa multiplicando, né? 20 vezes 1,74 vai dar 34,8 newtons. Encontrei o valor da tração no cabo BC. É uma das respostas. Como é que eu encontro a outra tração que ele pediu? Para você encontrar a outra tração, você pode usar uma dessas duas equações aqui, ó. Então, vou pegar a equação de cima, 0,87 TAB é igual a TBC. Quanto que vale TBC? 34,8. Substituo aqui. Então, TAB, pessoal, vai ser 34,8 dividido por 0,87. Quando você fizer essa conta, 34,8 dividido por 0,87, a tração AB vai ser igual a 40 newtons. Então tá aí, pessoal, as respostas, que são as trações nesses dois cabos. Exercício número 3. Um outro exercício de equilíbrio de ponto material. Só que agora, é muito parecido com o anterior, né? Tem um peso Q que está pendurado por meio de um ponto A usando uma corda e um outro ponto B usando outra corda. Só que no ponto B não é numa parede fixa. É num bloco que está num plano que tem atrito. Claro, se tem atrito vai ter uma força ali de resistência, né, que vai impedir que esse bloco aqui se mova para a esquerda. Então deixa eu ler o exercício para vocês. Uma corda AB tem sua extremidade A fixa, enquanto a outra B está ligada ao bloco M, em forma de paralelepípedo de peso 120 newtons. Esse bloco repousa sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito, não foi dito aqui, pessoal, mas coeficiente de atrito estático, né? Estou resumindo o problema de estático, quero que fique tudo em repouso. Então, o coeficiente de atrito estático entre o plano e o bloco é 0,30. Em um ponto C da corda, é dependurado aqui um peso Q, tal que o ângulo formado com o trecho AC, esse ângulo aqui, né, da horizontal com AC, seja 60 graus.
O trecho CB é horizontal. Então tá aí toda a situação, né? Já vou adiantar aqui, pessoal, quando a gente está calculando o equilíbrio do ponto material, qual o ponto aqui que vocês acham que nós iremos utilizar para aplicar a condição de equilíbrio? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, respondem no chat. Ponto C, exato. Então vamos lá, o que ele pede nesse exercício, pessoal? Ele pede qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco M quando ele estiver na eminência ao movimento. Então seria uma força de atrito estática máxima. Então vai continuar todo mundo aqui em repouso, mas se eu colocar uma moeda aqui, ele entra em movimento, né? Porque está na eminência ao movimento. Qual o peso máximo que se pode dependurar no ponto C? Ou seja, também qual é a massa máxima que eu posso colocar aqui de maneira que tudo fique em repouso. Então vamos lá, pessoal. Qual era a primeira coisa que a gente tinha que fazer? Vocês se lembram? Vamos lá, representar as forças. Então represente todas as forças. Como aqui eu tenho dois blocos, eu vou representar as forças em um bloco e as forças do outro bloco. Vamos começar pelo bloco C. Como eu tinha feito no exercício anterior, né, eu tenho um peso de Q. Só que esse peso ele está sendo sustentado aqui por esse fio. Então, quem está puxando esse fio é o peso de Q. Então, já vou colocar direto aqui, ó. É o peso de Q que puxa para cá. Eu tenho aqui também uma corda daqui para cá, então vou ter aqui também uma tração A para C. Eu tenho uma corda daqui para cá, então também eu tenho uma tração de A para C. Essas são as forças que agem no bloco, no ponto C. Pessoal, alguns alunos geram uma confusão e falam assim, professor, não está normal aí. Tem normal? Tem, somente no bloco M. No bloco Q eu não tenho normal. Por que eu não tenho normal? O bloco Q não está encostado em nada, pessoal, ele está de pendurado. Normal é só quando tem um contato. No caso aqui, o bloco M está sobre um plano. Forças que atuam sobre o bloco M. Aí eu tenho um peso de M. Eu tenho, bem, a tendência de movimento, pessoal, ou seja, observem, essa corda, se esse bloquinho aqui for muito pesado, a tendência é que essa corda puxe o bloco M aqui para a esquerda. Força de atrito é uma força de resistência, então teria que ser para a direita. Opa! Eu tenho a normal, né? Claro, o bloco M está sobre uma plataforma, então o bloco M empurra para a plataforma empurra o bloco M para cima com a força N. E aí eu também tenho uma tração, né, aqui nessa corda. Reparem, pessoal, a tração aqui, ó, de C para B e de B para C é a mesma. Dúvidas que vocês podem ter. Professor, poxa, então essas elas são iguais, têm sentidos opostos. Elas vão se cancelar? Não. Eu até coloquei em cores diferentes para você observar o seguinte, pessoal. O módulo é o mesmo. Porém, aqui é quando a tração age no bloco M. E aqui é quando essa tração age no ponto C. Então tá aí, né? Eu só vou colocar aqui os valores. O peso do bloco M, 120 N. E o coeficiente de atrito estático, não foi dito no enunciado, mas estou explicando para vocês, né? O bloco está na iminência do movimento, é 0,3. Então aqui eu vou tirar os blocos, fica mais fácil agora visualizar somente as forças, né? Então, qual é a força de atrito exercida pelo plano sobre o bloco M quando ele estiver na iminência ao movimento? Então, está aqui, pessoal, a representação. Ele é puxado para cá, né? Então a força de atrito é no sentido contrário. Bem, aqui ficou mais fácil para você visualizar, porque a gente já fez isso no exercício anterior. Eu já tenho aqui os eixos, eu tenho forças na horizontal e força na vertical. Vou resolver apenas para esse bloco M aqui, ó. Então, no equilíbrio, o que eu tenho que ter? Pensando no bloco M. Observem que eu coloquei pensando no bloco M. Força em X e força em Y, resultante igual a zero, né? Então, vamos lá. Em X, pessoal, a força de atrito tem que ser o TBC. Tá aí, TCB igual a força de atrito. E a normal tem que ser igual ao peso de M. Ok. Então, tenho essas duas equações. Já posso colocar valores. Lembrando que força de atrito é a normal vezes o coeficiente. A normal é PM, que é 120, o coeficiente 0,3. Então, tá aí, força de atrito é 120 vezes 0,3, dá 36 newtons. Então, qual é a força de atrito? 36 newtons. Resolvi o item A. Para resolver aqui, pessoal, ainda eu consigo usar essa outra equação, ó. A tração no cabo CB, que é essa tração, ela é igual à força de atrito. Se a força de atrito é 36, ela também tem que ser 36. Então, tive essa outra resposta.
Letra B. Qual o peso máximo que se pode pendurar em C? Pessoal, peso máximo por quê? Porque se você colocar além desse peso, você vai vencer aquele atrito e o bloco vai entrar em movimento. Não é isso que eu quero. Então, qual é esse peso máximo que eu posso colocar? Não vou representar agora o bloco M, nós já resolvemos tudo para o bloco M, né? Vou resolver agora apenas esse outro lado do problema aqui, que é o ponto material C, e a ver as forças que agem sobre C. Então vamos lá. O que nós vamos fazer então? Se lembram? Decomponha as forças. Qual é a força que eu preciso decompor? CB já está na direção horizontal. O peso está na vertical. Então só falta a tração AC que está nessa direção diagonal aqui. Então vai ter componentes. Então vamos lá, fecho o paralelogramo aqui, né? Fica mais fácil quando você fecha o paralelogramo. E eu coloco as componentes. Ah, o ângulo que eu tinha esquecido, né? 60 graus. Então as componentes, pessoal. Eu tenho a componente aqui horizontal, TACY. E eu tenho a componente vertical, TACX. Como que eu calculo os valores? Bem, TACX é o lado que está com o ângulo, então vai ser com cosseno de 60. Colocando os valores, cosseno de 60 foi dado 0,5. E o TACY é o lado que está sem o ângulo, então seno de 60. Seno de 60, 0,87. Então tem esses dois valores aqui que a gente vai utilizar. Então, qual vai ser o peso máximo, pessoal? Novamente, sumir aqui, né? Eu vou aplicar o quê? No equilíbrio do ponto C. A força aqui, as forças na vertical devem se cancelar e as forças na horizontal devem se cancelar. Só uma coisa aqui, pessoal. Aqui eu tenho uma situação mais simples, que eu tenho uma força apenas para cada um desses lados aí, né? Mas eu poderia ter situações onde eu tenho duas forças para o lado de cá, três forças aqui para cima. Então, o que mudaria? Eu somaria essas forças que estão para cá, no caso duas, então seria uma mais a outra. Se eu tivesse aqui três forças para cima, eu somaria essas três forças para cima. Caso simples aqui, né? Então, se você pensar tanto em x como em y, né? As duas forças resultantes em x e y têm que ser igual a zero, pensando por componentes. Vou resolver aqui para o lado x, TACX igual a TCB. TACX nós já decompomos lá atrás, né? TCB já resolvi também, que era igual a força de atrito, 36. TACX era lá o cosseno de 60 vezes TAC, que é a hipotenusa. Passando o 0,5 para cá, fica 36 dividido por 0,5. Então, TAC é igual a 72 newtons. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque eu quero peso. E o peso está relacionado com esse TACY. Então, vamos resolver do outro lado, aqui na vertical. O peso é igual a TACY. Como é que se calcula TACY? Nós já vimos. Seno de 60 vezes TAC. Seno de 60 é 0,87, calculei lá atrás. TAC, acabei de calcular aqui, ó, 72. Então, coloco aqui, substituo os valores. Quando eu multiplicar 0,87 vezes 72, está aí o peso máximo que eu posso colocar, que é 62,6 newtons. Se você pensar em quilos, qual é a massa, né? Adotando G igual a 10, seria 6,26 quilos. Se eu colocar 6,5 quilos, você já não tem mais situação de equilíbrio, o bloco iria se movimentar. Exercício 4, pessoal, exercício muito interessante, sempre resolvi isso aqui com os alunos de sala de aula, exercício aí sobre ortodontia, né? Quero corrigir. Claro que eu melhorei a figura original aqui, esse dente aqui, ele está quase que fora. Então aqui eu já peguei a situação quando ele já foi consertado, né? Mas a gente vai usar essa figura que fica melhor. Então utilizam-se elásticos, vocês já fizeram um tratamento, né? Para consertar os dentes aí, né? Alinhá-los, só que aqui é um pouquinho diferente. Então você utiliza elástico para trazer um dente aqui. Ele estava mais para fora, porque eu queria trazê-lo mais para dentro. Então claro, já está a situação que ele foi consertado aí. Então aqui é elástico, aqui fica fixo. Eu enrolo aqui e aqui eu tenho um pino que eu posso girar esticando ou folgando esse elástico. Vocês lembram quando esticava os elásticos? Doía bastante, né? Então vamos lá. Na figura abaixo, representamos o maxilar inferior de uma pessoa. Na tentativa de colocar o primeiro molar na posição correta, já deixei, né? Na posição correta, podemos ligá-los aos dentes incisivo e terceiro molar, por meio de dois elásticos A e B, cujas constantes elásticas são K igual a raiz de 2 raiz de 2 Newton por metro. Então, pessoal, elástico, força elástica.
Força elástica, se vocês lembrarem, né? Força elástica é igual a K vezes X, onde X é o tanto que você estica ou você comprime. No caso aqui do elástico, a gente está esticando ele. Então, esse X vai ser o tanto que você esticou esse elástico. Quanto mais você esticar o elástico, mais força elástica ele vai produzir. E aqui é a constante elástica desse fio. Aí aqui ele fala, o elástico A é fixo, como eu tinha dito, né, nesse dente aqui, e produz uma força elástica. Então, ou seja, ao longo desse elástico aqui, pessoal, tem uma força elástica de raiz de 3 vezes 10 a menos 2 newtons. O parafuso P é preso ao elástico B, de tal forma que, ao girá-lo, então posso colocar aqui uma chave, de maneira que quando eu giro, eu enrolo esse elástico. Então, se eu enrolar o elástico, estou esticando ele mais. Deixando ele mais esticado, vou aplicar uma força elástica maior. Daí vem aquela dor que a gente sentia. E ele deu uma informação, o elástico estica 1 milímetro a cada volta completa. Então, se eu der uma volta, ele puxa 1 milímetro. 2 voltas, puxa 2 milímetros. Então, na força elástica, né, F igual a Kx, uma volta, x é igual a 1 milímetro. 2 voltas, x é igual a 2 milímetros. Então, ele pergunta quantas voltas devemos dar no parafuso para que o dente seja puxado somente na direção x, sabendo que o elástico B estava inicialmente em sua posição natural de equilíbrio. Ok, pessoal, vamos resolver isso aí. Então, está aqui, né, quantas voltas no parafuso para termos apenas movimento na direção x. Uma volta, 1 milímetro. Então, primeira coisa, representar as forças. Para representar as forças, vamos colocar aí um sistema referencial de eixos, né, x e y. Vamos lá, tem um elástico aqui, então vou pensar em relação ao encontro aqui, né, dessas duas forças aqui. Nesse ponto aqui, eu tenho uma força FB, que é elástico que age em B, né, e aqui uma outra força FA. Então tá aí. Eu não vou levar em conta, pessoal, as outras forças desse lado de cá, porque na verdade o resultado que eu quero é apenas puxar esse dente aqui na direção X. Então já dá para ver, né? Que se eu fizer assim, eu vou puxar na direção X. Então a FA foi dado, raiz de 3 vezes 10 a menos 2. A constante elástica desse elástico é 2 raiz de 2. A força elástica que eu vou aplicar aqui no elástico B é dado por K vezes X. E eu vou decompor agora as forças. Reparem, eu posso até usar agora o plural, né? Decompõe as forças, porque agora tem duas forças que estão na diagonal em relação a o sistema de eixos que eu coloquei aqui. Então eu vou tirar aqui todo o desenho da boca, fica mais fácil. Então vamos lá, pessoal. Tá aqui os ângulos, 60 graus, 45 graus. Vou decompor as duas forças. Vou colocar aqui os paralelogramas, fica mais fácil para visualizar a decomposição. Aqui, para FB, então FBY e FAY. Para FA, eu vou colocar os valores aqui primeiro, né? FBY, bem, é essa parte aqui que está sem o ângulo, então é sempre com seno, né? O cateto oposto aqui, ó, sem o ângulo. FB é 160 e o FAY está vinculado aqui à força A. Reparem, está sem o ângulo de 45 aqui, então é FA 145. Então agora eu coloco os valores, né? FBY é FB 160, não coloquei na forma decimal, coloquei na forma aqui de raiz de 3 sobre 2. E o 145, FA, raiz de 2 sobre 2. Você deve estar se perguntando, mas professor, por que não foi feita a decomposição ao longo do eixo X? Pessoal, em relação ao eixo X não me interessa, porque eu quero que o movimento do dente seja na direção X. Somente na direção X. Eu não quero nem que o dente suba e nem que o dente desça. Então fica mais fácil, né? Basta pensar assim, peixe. Então o que eu tenho que ter, deixa o X lá. Vai ter uma força. O que vai importar aqui, ó, é como que essas duas aqui vão se cancelar. Então vamos lá. Eu até falei aqui, né? Como elas vão se cancelar. Então para termos apenas um movimento no eixo X, a FBY tem que cancelar com a FAY. Então, essas duas aqui se cancelam. A força resultante em X, pessoal, não vai ser nula. Vai ser diferente de zero, claro, porque o dente vai se movimentar ao longo de X, mas não é o que me interessa. O que eu quero é que a força resultante no eixo Y seja igual a zero. Então, FBY é igual a FAY. Pegando os valores que nós calculamos lá atrás, FBY é igual a FB raiz de 3 sobre 2, o FAY, FA raiz de 2 sobre 2. Eu já tenho valores aqui para o FA. Primeiro vou cortar aqui, né? Fica mais fácil tirar esses dois daí. O FB, K vezes X, raiz de 3. Cortei o 2.
FA, raiz de 3 vezes 10 a menos 2, raiz de 2. Pessoal, olha outro corte aqui, raiz de 3 cancela com raiz de 3. E o K já também foi dado, 2 raiz de 2 vezes x é igual a raiz de 2 vezes 10 a menos 2. Vamos lá, outro corte que eu posso fazer. Apesar de parecer uma conta difícil, você tem vários elementos que você pode cortar aqui. A raiz de 2 corta com raiz de 2. Então vai ficar 10 a menos 2 dividido por 2 é igual a 0,01 dividido por 2, que vai dar 0,005 metros. Então, pessoal, isso é o tanto que tem que estar esticado esse elástico para que ocorra esse movimento ao longo do eixo X. Mas quantas voltas? Bem, lembra que a gente falou que cada 1 milímetro era uma volta. 0,005 metros, isso é igual a 5 milímetros. Basta multiplicar por 1000 aqui que você vai saber em milímetros. Então, 5 milímetros, 5 voltas. Está aí a nossa resposta. Por último, pessoal, um exercício aqui, falar bonito. Eu até coloquei uma foto aqui de uma ponte romana, essas pontes me encantam, acho muito bonitas elas. E como até pela história, né, quando você analisa duas coisas que fizeram o Império Romano ir tão longe, foi você ter o direito, né, e também as estradas. E essas estradas aí, com as pontes, ficaram bem mais fáceis, para que você conseguisse interligar todo esse império. Então, pessoal, eu tenho uma ponte romana, né? Essa aqui é uma ponte que fica em Portugal. Então, reparem só, olha, onde que foi bater essa ponte romana, os romanos foram construir, né, em Portugal. Então, aqui diz o texto, os antigos romanos foram os primeiros a usar extensivamente o arco arquitetônico em suas construções, ou arco romano. A propriedade mais notável do arco é que as pedras que o compõem permanecem em equilíbrio devido somente às forças mútuas de contato, sem essa necessidade de argamassa para cimentá-las umas às outras. Então era só de encaixe, pessoal. Então eu vou tirar aqui, ó, fazer um ampliar aqui para deixar de acordo com a figura que está até no livro de vocês. Peguei um pedaço aqui, está aqui, as pedras somente encaixadas. Vou pensar nessas pedras D, C e E. Quando fazemos isso, considere que o arco da figura está em equilíbrio e cada uma das suas pedras pesa 220 newtons. Na verdade, deveria ser 2.200 newtons cada uma dessas pedras aí, né? Então, um número pequeno, mas tudo bem. Então, ele pergunta, qual é o módulo, a direção e o sentido da resultante das forças que os blocos D e E aplicam ao bloco C? Pessoal, fica mais fácil quando eu pego esse arco romano e amplio. Vou ampliar? De novo, ampliei. Então, aqui as 3 pedras. Eu quero saber o módulo de direção e sentido da resultante das forças que D e E aplicam sobre C. Não está todo mundo em contato? C está em contato com D, C está em contato com E. Então, C empurra D, C empurra E. Se C empurra D, D empurra C. Se C empurra E, E empurra C. Então, primeiro eu vou começar pelo peso de C, aqui para baixo. D empurra C, então tem uma normal, né? Tem que colocar aqui, 90 graus. A normal aqui também de E empurrando C, então essas duas normais aí. E eu quero saber agora a força resultante dessas duas normais, que são as forças que o bloco D e E aplicam no C. Vou sair aqui da figura, vou colocar num eixo de referência, um sistema de eixos aqui, XY, né? Então aqui está NDC, aqui está NEC e aqui está o peso. Então, em relação a esse ponto aqui, né, que é o ponto de equilíbrio, o que eu faço? Para que tenha equilíbrio, essas duas forças, se você somar as duas, pessoal, elas são iguais. Os vetores elas têm módulos iguais, né? Só os vetores têm direções distintas. Mas se você aplicar a regra do paralelogramo, né, desenho aqui um paralelogramo, o vetor resultante da soma desses dois é esse aqui, o normal resultante, que é o que ele quer saber. Está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, se você aplicar a condição de equilíbrio em C, força resultante igual a 0. Logo, essa normal resultante tem que ser igual ao peso de C. Traduzindo, pessoal, normal resultante igual ao peso de C. Essa normal resultante aqui, ó, vai ter que ser igual a quanto? 220 newtons. Então, tá aí a solução desse exercício. Então, pessoal, fico por aqui. Continue o estudo agora, né? Essa parte é bem interessante, que vai dar uma boa introdução para quando vocês forem estudar equilíbrio dos corpos extensos. Fiquem na paz.